Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao canal do Grupo de Estudos Democratismo. Você está assistindo o programa Chá com Democratismo. Está aqui comigo hoje a Daniele, que vai nos ajudar aí nessa entrevista. Eu sou a Adriana e nós vamos entrevistar hoje o cientista político Rogério Mendes. Professor, muito obrigada pela sua presença aqui. Estou muito feliz, agradeço muito que tenha aceitado o nosso convite. Eu que agradeço o gentil convite que vocês me proporcionaram e espero estar à altura da demanda que vocês me fizeram. Não, com certeza, estamos aqui extremamente felizes. A Daniele faz parte do nosso grupo de estudos, também vai me ajudar aqui com a entrevista. Dani, muito bem-vinda. Muito obrigada. Então, professor, se o senhor puder nos explicar de uma forma simplificada, o que seria, como uma pessoa leiga poderia compreender o que é a democracia? Bem, eu começaria dizendo que nós temos de pensar na democracia como governo. E a palavra nos remete a isso. A palavra grega democracia quer dizer cracia, governo, demo mais, governo dos mais. E nós tratamos na nossa sociedade, democracia, então, governo dos mais como governo do povo. A ideia de democracia como governo do povo, ela não se consolidou imediatamente. Ela foi construída. E é uma construção que, apesar de remeter a uma ideia dos gregos, lá do século IV a.C., está presente em Aristóteles, no livro A Política, para nós ela começa a ser construída na modernidade, sobretudo nos séculos 17 e 18, com as revoluções políticas modernas. Então, os manuais nos ensinam que a ideia de um governo do povo está associada às grandes revoluções políticas que romperam com as hierarquias que separavam os homens no medievo. Romperam com o feudalismo, romperam com o catolicismo e romperam, sobretudo, com a estratificação absoluta existente entre senhores e servos na gleba. Essas três grandes revoluções, nós podemos dizer, são a inglesa, a americana e a francesa, e estão associadas a um conjunto de autores que são autores clássicos da filosofia política, que nos dão um lastro de valores que fazem parte de um conjunto de direitos, sem os quais a democracia não se pratica. Nós falamos de democracia como governo, mas para praticar o governo do povo, é necessário que exista o povo como portador de direitos, direitos que estão consubstanciados em valores que formam uma cultura política. Esses valores estão presentes, por exemplo, no segundo tratado sobre o governo civil do John Locke. São valores do justnaturalismo ou do direito natural, que seriam a liberdade, o direito potencial à propriedade, o direito à vida, e que seriam universais e extensivos a todos. Para praticar o governo do povo, é necessário uma sociedade de iguais na fruição desses direitos. O povo, então, seria composto por todos os membros dessa sociedade que desfruta direitos universais e igualitários. Por isso, a noção moderna de democracia é diferente daquela que nós fomos buscar nos gregos. A democracia dos antigos é uma democracia de minorias. A democracia dos modernos é uma democracia extensiva a todos. Há essa grande diferença. Então, é interessante a gente compreender que muitas pessoas confundem o que é especificamente a democracia, a natureza da democracia, com as condições necessárias para que a democracia exista. Então, por exemplo, a gente vê muito nos debates, nas conversas, quando a gente está conversando com pessoas que não são da área jurídica, as pessoas costumam fazer associações do tipo democracia é a mesma coisa que a pessoa ter várias opções, né? Então, assim, é bem democrático, porque a pessoa pode escolher entre várias pessoas, né? Ou a pessoa
está num debate, está conversando com outra pessoa, e aí a fala contrapõe aquilo que a pessoa está dizendo, ela fala, mas cadê a democracia? Então, existe uma certa confusão entre o que é especificamente, que é essa questão do exercício, que o professor está bem colocando, com as condições. É como se a democracia fosse um carro e a igualdade fosse a via por onde esse carro precisa andar, e a liberdade, seria justo dizer, fazer essa comparação, a liberdade seria o combustível desse carro? Eu gosto de pensar o seguinte, a democracia está, na forma como nós a praticamos, enquanto governo, está intimamente ligada à noção de uma sociedade política. Sem essa sociedade política, Estado, não se pensa democracia. E as pessoas não se veem como membros do Estado. Este é o problema da democracia. Exato. O nosso Estado moderno, herdado das 3 grandes revoluções que puseram fim às hierarquias, ou pretenderam pôr fim às hierarquias, é a primeira sociedade política formada por todos os seus membros. O Estado moderno nada mais é do que uma sociedade política formada pelos seus membros. E todos os seus membros participam igualmente do seu próprio destino comum, tomam decisões sobre o seu destino comum. Então o Estado não é um outro, o Estado somos nós. Esta é a ideia básica que reclama a democracia. A nossa cultura política hoje tem um déficit de compreensão quanto à natureza do Estado. Por isso, confunde o governo democrático. Democracia é o meu destino enquanto membro da sociedade política. Por isso, ela também está diretamente associada à noção de coisa pública, res pública. Não dá para pensar a democracia moderna sem pensar a formação de um público moderno, que vê o destino como coisa comum. Precisamente, até essa fala que o professor traz é importante porque ela vai de encontro ao conceito que nós temos do nosso grupo de estudos. A nossa ideia e o que fez com que nós pensássemos esse projeto foi justamente essa noção de que você não consegue conversar com uma pessoa, você não consegue estabelecer um diálogo, porque diálogo é troca, se o ponto de partida daquela outra pessoa, do seu interlocutor, é muito diferente do seu. Se você tenta explicar para uma pessoa que ela não pode fazer determinada coisa porque a Constituição veda, mas essa pessoa não tem a consciência do que é a Constituição e, sobremaneira, da importância da Constituição dentro de um Estado, você não consegue alcançar aquela pessoa, você não consegue dialogar com aquela pessoa. Então, a ideia do nosso grupo e esses encontros e todo o material que a gente vai disponibilizar através das nossas redes sociais, a ideia é justamente que esse conteúdo viralize, que as pessoas e que nós consigamos alcançar as pessoas que não estão dentro das faculdades, que não estão dentro das universidades, retirar desse ambiente acadêmico esses conhecimentos que são essenciais para que as pessoas possam se incluir nesse debate, se sentirem pertencentes, né? É uma situação que me marcou muito, assim, eu sou uma pessoa que venho de uma origem muito simples, meu pai é motorista de caminhão, e ele até hoje é uma pessoa muito, muito simples. Então, nas últimas eleições, quando eu tentava conversar com ele, com a minha mãe e tal, ele me falou uma coisa que me marcou muito, assim, que eu falava, mas olha, pai, é assim, não sei o quê. Ele falou para mim assim, filha, isso é para os grandes decidir, isso não é para a gente. Então, você vê que o nível de alheamento, assim, do quanto as pessoas não se sentem pertencentes, o quanto elas não se sentem parte do poder. Elas realmente não acham que elas têm qualquer poder em relação às decisões do Estado. E isso é muito grave, porque isso possibilita uma série de coisas, né? Possibilita realmente qualquer coisa, na verdade, né? E eu quero ouvir um pouco, professor, em relação a isso. Em 1954, em agosto de 1954, no prédio da Confederação das Indústrias de São Paulo, o professor Florestan Fernandes proferiu uma palestra intitulada "Existe uma crise da democracia no Brasil?"
com interrogação no final. Então, o título da palestra era uma pergunta. Existe uma crise da democracia no Brasil. Naquele mês de agosto, alguns dias após a palestra do professor Florestan Fernandes, Getúlio Vargas se suicidou, no dia 24. O Florestan Fernandes conduz a palestra afirmando: não existe uma crise da democracia no Brasil. E ele dizia o seguinte: apesar de, naquela época, o governo está paralisado, a aeronáutica ter instituído um inquérito policial militar paralelo às instituições da República, para julgar um atentado contra um jornalista, Carlos Lacerda, que vitimou um Major Vaz, e trouxe à tona um mar de lama e colocou a população nas ruas contra o governo, e levou a quase que a demissão do ministério do Getúlio, isolou o Getúlio. Apesar de tudo aquilo, e que os jornais noticiavam corrupção, mar de lama, a democracia não estava em crise no Brasil. Por quê? Porque a democracia estaria em processo de socioelaboração cultural. O que é isso? Para se praticar a democracia, é necessário que haja uma cultura democrática. A cultura democrática, ela é construída por aqueles que romperam com as estruturas sociais, políticas, que os mantinham aliados da participação na vida pública. Na Europa, que nos serve de modelo, a democracia foi fruto de revoluções, e revoluções sangrentas. Se cortou a cabeça de reis e rainhas. E esse processo de revoluções gerou, ao longo dos séculos, começando pela primeira Revolução Inglesa, em meados do século XVII, até o final do ciclo da Revolução Francesa, século XIX, 3 séculos, portanto, gerou a formação de um público moderno cioso do seu direito de participar nas decisões comuns e de participar em condição de igualdade, de decidir sobre o destino comum. No Brasil, nós não tínhamos conhecido isso. Nós nunca fizemos uma revolução. O Brasil saiu de uma ordem escravocrata, portanto exclusivista, por um ato régio. O escravo escravo acordou desgraçado. Porque o ato régio simplesmente libertou o escravo, mas não deu acesso ao meio de trabalho. Toda a terra continuou em mãos do latifundiário. Então o escravo punha-se para fora. E a distância social entre os de cima e os de baixo ficou abissal. Séculos de trabalho escravo não renderam nenhuma remuneração para aquele homem livre começar a vida. Ele não teve acesso à terra e não teve remuneração. A ordem social da República não deu escola pública e alijou da participação o analfabeto, o ex-escravo. Então nós criamos uma sociedade elitista, excludente e racista. Então não era possível falar em democracia para um povo que é alijado institucionalmente das decisões. A democracia estava em processo de elaboração sociocultural. Nos dias de hoje, nós continuamos em processo de elaboração sociocultural, porque nós nunca fizemos a nossa revolução democrática. Nós sempre excluímos os de baixo da participação, seja pela via da integração plena no mercado de trabalho, seja pela via da educação, seja pela via da participação nos direitos. Vide as empregadas domésticas, que não gozam de direitos plenos até hoje. Nos anos 80, Hélio Jaguaribe concebeu um debate que gerou um livro, Brasil, Sociedade Democrática. Ele perguntou a vários intelectuais que participaram desse debate e se transformou nesse livro: o Brasil é uma sociedade democrática? A resposta é não. Nós estamos fazendo a transição à democracia, criando instituições democráticas. Mas a sociedade brasileira é composta de 2 Brasis. Um Brasil inserido, moderno, na modernidade urbana e industrial capitalista, portanto, com sociabilidade democrática, com valores modernos, e um Brasil esquecido nos grotões, da porteira da fazenda para dentro. Vamos nos lembrar que o Estatuto do Trabalhador Rural veio nos anos 60. O trabalhador rural foi ter acesso a direitos relacionados ao trabalho nos anos 60.
Ele era um pária no sistema social brasileiro. Enquanto o trabalhador urbano minoritário conquistou esses direitos nos 40. Bem Nós antes. fizemos 2 Brasis. Exato. Então não podemos exigir do homem simples algo que não lhe foi dado e que ele não conquistou pela luta. Nós estamos construindo. Nós não fizemos revolução. Professor, é extremamente interessante e importante todas essas colocações para a gente compreender, porque a gente não consegue entender onde nós estamos se nós não olharmos para trás e entendermos a nossa história, de onde nós viemos. E eu queria pedir, professor, me dar, explicar para quem está assistindo o nosso programa por que é importante na vida, concretamente, na vida de qualquer pessoa, na vida de uma pessoa leiga, não especificamente de um estudante de direito que precisa aprender isso para passar na faculdade, enfim, na vida das pessoas, do povo, como é chamado, né, na nossa legislação. Por que é importante as pessoas saberem, embora já tenha ficado um tanto claro, mas concretamente para uma pessoa que esteja assistindo esse programa e tenha contato com esse conteúdo pela primeira vez, o que o senhor poderia dizer? Olha, por que você precisa compreender o que é a democracia para a sua vida? No mundo moderno, apesar de nós constituirmos uma sociedade política de iguais, e formarmos um povo, essa abstração, elemento humano do Estado, nós estamos por conta própria. Porque a concepção de formação do mundo moderno, ela é atomista. Os filósofos políticos que conceberam o indivíduo moderno, conceberam indivíduos como átomos isolados que se unem por um ato de vontade, contrato. Nós formamos o Estado para decidir sobre o destino comum. Porém, nós temos vontades privadas. O destino comum o Estado garante. Então, ele deve nos garantir a coisa pública, que é o espaço para que eu possa fruir a minha vida privada, por minha conta e risco. E para fruir a minha vida privada por conta e risco, eu preciso que a coisa pública preserve os meus direitos e impeça assimetrias na fruição desses direitos. Se eu não formar uma ideia de participação, se eu não combater as assimetrias, a minha vida privada está irremediavelmente perdida. Hoje, o que acontece conosco é que nós temos uma cultura individualista obsessiva. Nós só pensamos a partir da nossa vida privada e esquecemos que nós, para fruirmos a vida privada, temos de participar da coisa pública. Ou seja, sem a preservação do que é comum, o meu direito individual está irremediavelmente comprometido. Democracia e direito são pares inseparáveis. Perfeito. Vou passar agora a palavra para a Daniele, para ela fazer algumas considerações. Bom dia, professor. Bom dia. Muito obrigada pela sua presença aqui hoje. É um privilégio, uma honra para a gente tê-lo aqui. Em relação à democracia, né, como dito aqui, essa individualidade das pessoas, muitas das vezes eu vejo atrapalhar por motivos egoísticos, como, por exemplo, já ouvi isso. Nossa, mas eu pago FGTS e vai lá, por exemplo, para um trabalhador rural. Então, a gente vê também essa dificuldade dos próprios indivíduos, né, da sociedade. Esse egoísmo, como que a gente consegue trabalhar essas pessoas, para que essas pessoas entendam quão importante é a democracia para todos, não só para ela mesmo? É muito boa a sua questão, Daniele. Eu gosto muito de um filósofo italiano que está no Brasil, Núcio Ordini. Ele escreveu um belo ensaio chamado A Utilidade do Inútil. Para nós, e eu creio muito nisso, para nós vencermos esse insulamento dos indivíduos, que se reflete no egoísmo, nós precisamos voltar
a difusão dos valores clássicos. Os valores clássicos estão na literatura, na filosofia, nas ciências que o atual governo repudia, sociologia, filosofia, numa relação com o tempo de longa duração, que são os valores humanísticos, que não estão necessariamente voltados a uma prática instrumental relacionada ao mundo do trabalho. Nós temos de formar o ser humano integral capaz de pensar em si, na vida, na morte e no destino. Se eu não valorizar os saberes inúteis, e o lugar para essa valorização é a universidade, eu estou condenado a transformar o ser humano num ser unidimensional, uma peça de uma engrenagem, só voltada à reprodução do capital. Então ele próprio se torna uma coisa, como as coisas que ele faz. E nesse mundo das coisas, nós envelhecemos e somos descartáveis, como as coisas. E aí o próprio direito morre. Os escravos estavam inseridos no direito das coisas. Nós estamos retornando a esse momento. Aliás, as universidades estão se tornando reprodutoras dessa cultura. E essa é a nossa tragédia. Por isso, nós temos de valorizar os saberes inúteis. Porque eles nos colocam em contato com a nossa própria humanidade. Eles são civilizatórios. Os nossos alunos, nossa área, direito, os nossos alunos, lamentavelmente, têm cursos muito fracos de história do direito, de filosofia do direito. A nossa parte de zetética está praticamente abandonada. Os alunos hoje são instrumentalizados para aprender doutrina e processo e passar nos exames de ordem, nos concursos públicos. São chamados de operadores do direito, mas não são mais intelectuais do direito. Aliás, não são mais intelectuais da sociedade. Não são capazes de iluminar a sociedade e apontar caminhos para a sociedade, pensar o justo. A zetética foi jogada na lata do lixo da história. Professor, para quem é leigo, o senhor poderia explicar o que é zetética? A zetética é a parte do direito que pressupõe o conhecimento da sociologia, da filosofia, da antropologia, que pressupõe a questão dos valores e a busca, sobretudo, de onde está a moralidade da justiça. Que seria os conhecimentos inúteis que o senhor comentou? Os conhecimentos que é um considerados modo de dizer, os conhecimentos inúteis. Um grande professor de zetética é o professor Tércio Sampaio, que para mim é um dos maiores. Perfeito. Daniele, gostaria de fazer mais uma pergunta? Eu gostaria de pedir uma leitura, tanto para quem é estudante de direito, quanto para as pessoas leigas, uma leitura que seja de fácil entendimento para poder colocar em prática. Olha, eu não saberia dizer se é de fácil entendimento, mas eu considero fundamental, porque faz parte da minha bibliografia básica, ou seja, eu digo para os meus alunos de direito, vocês têm de ter ao lado da cabeceira da cama a Política de Aristóteles, mas vocês têm de ler também Democracia na América de Tocqueville. Se fizerem essas duas leituras bem feitas e voltarem a elas sempre que necessário, vocês já terão dado um bom passeio pelos valores que são necessários para viver a modernidade, sobretudo Tocqueville, porque Tocqueville nos ensina que a vida moderna da democracia não é paz, é confusão. Isso é bem importante, esse é um detalhe, porque as pessoas têm uma visão hoje, isso eu acho que, de certa forma, tem sido de grande prejuízo para esse momento histórico que nós estamos vivendo, que as pessoas compreendem respeito como silenciamento. Então, se eu estou dentro de um espaço, vamos dizer, eu estou em um grupo de WhatsApp, e aí existem pessoas que são de diferentes posicionamentos políticos. Se eu coloco a minha opinião e ela diverge
do grupo, as pessoas entendem que eu estou faltando com respeito em relação aos demais membros. E aí se estabelece uma lei do silenciamento. Não, para que ninguém brigue, para que ninguém se desentenda, então vamos todos nos respeitar. E o respeito se traduz por um silenciamento. E isso, de certa maneira, está nos arrastando a uma ausência de liberdade, que é o combustível da democracia, como a gente, né, naquela metáfora que nós criamos aqui. E o que a gente tem percebido, eu tenho percebido isso e com muito pesar e com muita preocupação, é justamente essa situação. As pessoas não entendem que democracia é liberdade e que liberdade implica em eu conseguir ouvir o diferente e respeitar a opinião que diverge da minha opinião. E isso é muito rico, isso é muito necessário dentro da democracia. A democracia reclama dialogia, então reclama a rua como uma imensa ágora, onde um cidadão se reconhece no outro, expõe suas ideias, tem o tempo de ouvir a ideia do outro, elaborar e produzir consensos, e consensos mínimos que duram o tempo necessário para resolver um problema enquanto não surge outro. Por isso a democracia reclama confusão. A vida moderna é composta por muitos átomos que têm interesses privados diferentes, mas que levam uma vida comum, têm um destino comum, quanto ao ambiente, quanto à economia, quanto à saúde, à doença, ao sofrimento. Então, tem que tomar decisões comuns. Essa algaravia que os conservadores tentam reprimir é o combustível da democracia. Esse vozerio é o combustível da democracia. Exato. Por isso que o direito de manifestação está colocado no nosso texto constitucional como um direito fundamental. Exato. Né? Essencial que as pessoas respeitem isso. E é muito comum nós, quando existem manifestações ao longo da semana, as pessoas falarem, né? Ai, poxa, mas e o meu direito de ir e vir? Porque bloqueia a estrada, bloqueia uma avenida, eu quero passar, como é que eu faço e tal. Mas compreender que o direito de manifestação é um direito que, em alguma medida, acaba garantindo todos os outros direitos. Todos os demais direitos. Ele é o direito fundamental, sem o qual a ideia mesma de liberdade individual está morta, sepultada. Então a sociedade de iguais morre. Exatamente. E isso por isso que é importante esses momentos de troca de ideias e de uma forma mais informal. Quem dera se a gente conseguisse, né, ter mais lugares como esse. E aí também a nossa proposta é levar o nosso grupo para as faculdades e propor para os coordenadores de curso que eles criem núcleos dentro das faculdades e que as pessoas que participem do nosso grupo dentro do seu núcleo, da sua faculdade, tenha essa função propagadora, que leve esses conceitos para escolas, que levem, mesmo dentro da sua faculdade, o seu curso de direito. Mas e o pessoal de engenharia? Será que eles sabem o que é democracia? Então, assim, eu gosto de fazer essa provocação com as pessoas. Toda vez que eu converso com alguém, eu sempre falo, olha, faça um teste com as pessoas que você conhece. Porque às vezes as pessoas também têm uma visão um pouco classista, né? Elas têm a impressão de que não, é só aquela pessoa que está me servindo que não sabe nada. Não. Converse com seu amigo, com seu colega da academia, converse com um professor de inglês. Não é, a pessoa às vezes tem uma formação muito boa dentro daquela área, é um excelente professor de física, mas não tem esses conhecimentos. Se você perguntar quais são os 3 poderes e qual a função de cada um deles, as pessoas não sabem. E isso é a regra do jogo que todos os dias nós vivemos, né? Que rege toda a sociedade. E as pessoas não sabem. E por elas não saberem, elas acabam elegendo mal as pessoas, acabam acreditando em propostas que, na verdade, são estelionatos eleitorais, porque é muito comum, principalmente vereadores, deputados estaduais, eles quererem se eleger com base em propostas de projetos que eles não podem aprovar, que eles não têm competência para aprovar. Né? Ou que já existem, muito bem colocado pela Daniele,
E por que isso acontece? Por que esse fenômeno é possível? Porque as pessoas não têm esse conhecimento, não sabem o que é federalismo, não entendem que existe diferença na competência de um vereador para um deputado, o que cada um deles faz. E isso é uma coisa que tinha que ser um senso comum dentro da população. Poxa, eu sei disso. A partir daqui, o que eu faço com o conhecimento que eu tenho? Aí eu posso escolher. Se eu tenho essa noção básica, mas as pessoas não têm, e isso é muito grave. Né? Isso é o que o professor falou, assim, no Brasil realmente a gente não teve aquele momento em que todo mundo parou para pensar em relação a isso, né? É mais do que parar para pensar. Há um autor que foi presidente da Associação Nacional de Pós-Graduação em Ciências Sociais, a ANPOX, Luiz Werneck Viana, um sociólogo do Rio de Janeiro, formado em Direito também. E ele tem um texto que se chama Revolução Passiva, Americanismo e Iberismo no Brasil. E nesse artigo que abre um livro, o Werneck Viana diz: o Brasil é uma terra que não conheceu a revolução e certamente nunca a conhecerá. Porém, fala de revolução para tudo que nega a revolução. Nós usamos a expressão Revolução da Independência, Revolução de 64, mas Revolução da República. Todos esses episódios que nós tratamos como revolução nada mais são do que uma contra-revolução, que eles impediram a emergência do povo na cena pública. Eles mantiveram o status quo anterior. Sim, tomado pelas elites, né? Decisões tomadas pelas elites e o povo totalmente alheio. E de fato é isso mesmo que nós enfrentamos. Nós nunca conseguimos observar o elemento central da formação da sociedade política moderna, do Estado moderno aqui, que é a supremacia da vontade popular. Nós não formamos essa supremacia, porque o andar de cima se antecipa e sufoca o elemento libertador na independência. Na nossa independência, a gente tem um ato régio, novamente, respondendo a uma revolução que está acontecendo em Portugal. O rei estava perdendo poder em Portugal, Revolução do Porto, então ele torna a coroa independente no Brasil, mantém a coroa absoluta aqui para se proteger da democratização de Portugal e substitui o movimento libertador no Brasil. Então a gente fica com o Estado de Portugal aqui, com a coroa de Portugal aqui. A República é feita pelo gabinete do imperador. A gente tem de lembrar que o anteprojeto da Constituição de 91 é feito pelo Rui Barbosa, sim, que era um monarquista, ministro da Fazenda do imperador, que eram barões os homens que fizeram o projeto da República e fizeram um projeto republicano altamente excludente. Nós temos de lembrar que 64, que é glorificada por certos setores como Revolução Redentora, na verdade foi uma contra-revolução, impediu as reformas de base, sufocou os movimentos sociais que estavam acumulando forças, reivindicando reforma agrária, melhoria do salário mínimo, e nos levou a uma longa noite de trevas. Nós nunca tivemos, de fato, o povo como participante ativo da cena pública. O povo sempre foi substituído pelo andar de cima da sociedade, e substituído bruscamente por atos que são contra-revolucionários. Uma contra-revolução prolongada nós vivemos. De fato, o nosso primeiro período democrático foi instituído com a Carta de 88. Esta Carta de 88, que lamentavelmente não conseguiu ter efetividade em todos os seus dispositivos, mas ela inaugura a democracia no Brasil. Ela inaugura um sistema de saúde universal, que nós não tínhamos. Aqui, quem não tinha carteira assinada era considerado indigente, não tinha acesso à saúde. Aqui, os de baixo eram párias da sociedade. Aqui, analfabeto não votava até a década de 1980. Não era cidadão político. A Carta de 88, que inaugura uma cidadania plena, mas que nunca foi institucionalizada de fato. E é ela que sofre ameaças agora. Exatamente. Porque nós não formamos uma cultura verdadeiramente pública. Para formar uma cultura verdadeiramente pública, há um elemento que deve ser valorizado, que deve ser lembrado sempre. O elemento da laicidade da sociedade política, laicidade do Estado.
As pessoas não gostam de ouvir isso. Mas John Locke, inglês. Hobbes, inglês. Rousseau, cidadão de Genebra, suíço. Eles eram protestantes, protestantes calvinistas. Entretanto, eles defenderam valores laicos para a sociedade política. A filosofia política dos modernos é uma filosofia política que separa a religião de Estado. A sociedade política dos modernos, ela tem de ser uma sociedade de valores laicos. É essencial. Sem isso, nós estamos condenados a sufocar as liberdades civis. Não, e eu assisti uma entrevista que o professor deu e justamente o professor falava sobre uma coisa muito importante. Eu queria que o senhor falasse rapidamente para nós sobre isso também, que é essa questão do porquê no Brasil o povo tende a ter tende a buscar, ao invés de buscar um líder, buscar um salvador. Por que essa figura, né, do político populista? Por que o discurso populista causa tanto efeito, funciona tão bem no Brasil? Na verdade, é por não termos formado uma cultura cidadã robusta, de participação dos indivíduos, nós ficamos reféns da velha cultura autocrática do mando privado, que vem dos 3 séculos e meio de latifúndio e escravidão, onde herdamos de Portugal e do iberismo cristão, católico, portanto, o mando pessoal do senhor. O senhor, com sua figura, determinava o destino das pessoas. Machado de Assis, num conto A Casa Velha, demonstra isso muito bem, como a relação entre os homens é uma relação baseada na pessoa e não numa racionalidade institucional. Eu vejo na pessoa o poder. O escravo via no senhor branco o poder, que decidia sobre seu destino. Como não formamos uma sociedade de indivíduos, não fizemos essa libertação, essa revolução, fomos reproduzindo ao longo do tempo o mando privado. O escravo se tornou dependente do favor. Ele, de escravo, se tornou um agregado que vive em terra alheia, como meeiro, poceiro. E quem deve favor precisa pagar com um contrafavor, obediência. A cultura do agregado existe até hoje no Brasil. É um mecanismo universal de mediação entre os homens. O favor não é o contrato. Eu estou vinculado pelo favor àquela pessoa. Por isso que nós temos aqui o filhotismo, nós temos o nepotismo e todos esses vínculos, o apadrinhamento. Por conta disso, nós remetemos a uma pessoa investida de autoridade, de força ou de poder, de mando, a resolução dos nossos problemas. Nós não nos vemos como partícipes do Estado, não nos vemos em condição de igualdade. Nós estamos sempre em posição assimétrica em relação aos outros. Aparece um poderoso e ele é o nosso salvador. Ele vai resolver os nossos problemas. E isso deságua numa cultura populista e autoritária, do mandonismo. O Vitor Nunes Leal, sim, foi ministro do Supremo, no seu Coronelismo e Chá de Voto, ele demonstrava como isso funcionava nos municípios rurais. A tese de ingresso dele na Universidade do Brasil, Coronelismo e Chá de Voto, é sobre o mandonismo privado nos municípios rurais do Brasil. Ele imaginava que esse fenômeno ia acabar com o avanço da modernidade, da urbanização, da industrialização. Pelo contrário, há cidades rurais que até hoje na igreja tem o banco da frente, que é para a autoridade local. Nós temos aqui... o elevador privado, e mesmo aqui nas grandes capitais, a população elege um vereador, o vereador asfalta uma rua, a população coloca uma faixa. Agradecemos o vereador pela graça concedida. Isso é lastimável. Né? É uma falta de noção de que, na verdade, o agente público é o nosso funcionário. Exatamente. Né? É uma pessoa que está lá para resolver os nossos problemas, é uma pessoa que está lá... Eles se portam como verdadeiras autoridades iluminadas e o povo é subordinado. É lastimável, é lastimável. Sim, não, com certeza. Isso é ter essa visão histórica. Eu repiso, né? Como é importante conseguir enxergar, né? Porque a gente só vai conseguir
consertar, de certa forma, o que a gente está vendo hoje se a gente olhar para trás, perceber quais são as nossas falhas, por que essas falhas existem, para que a gente possa conversar com as pessoas em relação a isso, falar, né, com as pessoas e explicar para elas a importância delas se preocuparem, como a Daniele falou, né, para além dessa questão individualista, que aí eu acho que se liga muito a isso que o professor acabou de falar, a essa noção de que você não vê a sociedade como um todo, você vê o seu problema, a sua questão, você vê o outro. É uma relação que não é realmente uma relação de contrato, uma noção de sociedade, é uma situação muito individualizada, já como diz ai, gente, me fugiu o primeiro nome, Buarque de Holanda, Sérgio. Sérgio Buarque de Holanda. Buarque de Holanda, né? Raízes do Brasil, Raízes do Brasil. Capítulo 5, Homem Cordial. A questão do personalismo, né? No Brasil ainda vige a questão do personalismo em todas as relações, né? O personalismo do mando. E o Sérgio Buarque, neste capítulo 5, que é um clássico, sim, quando ele fala de cordialidade, ele está falando exatamente deste vínculo da emoção. Ele inicia dizendo neste capítulo 5: o Estado não é mera extensão da família. Entre Estado e família há um hiato. São de ordens diferentes. No Brasil, nós não conseguimos fazer a passagem da família para o Estado. Nós estamos presos numa estrutura que é uma grande família herdada da escravidão. No mundo rural, a Casa Grande e a Senzala era uma família, era o senhor, seu filho varão, que era um morgado, que herdava tudo, os outros filhos, sua esposa, e embaixo as crias, os escravos. Isso era uma família rural, uma pequena autarquia agrícola, um mundo fechado em si mesmo. O Estado é uma outra estrutura, é uma estrutura impessoal. Eu não vejo a autoridade em uma pessoa. Na estrutura da família, os mais fracos fazem manha, tentam ganhar atenção pela emoção. No mundo do Estado, eu estou sob a impessoalidade de leis. Eu tenho de usar a razão. O cordial vem do coração. O órgão das emoções é o órgão sensorial. O órgão da razão é o órgão intelectivo. Se eu não formar uma sociedade que use o intelecto, que interprete leis, eu estou irremediavelmente perdido para a vida moderna. Aqui nós amamos, detestamos, odiamos, por isso nós temos uma sociedade muito violenta. A violência é estrutural, porque a pessoa emotiva, ela leva tudo como ultraje e ela pratica o crime de honra. Esta é uma sociedade violenta, o que nos leva a um outro problema. Imagine armar uma sociedade emotiva, sem dúvida, que não é racional. Exato. O Sérgio Buarque já tratava disso. Ela é estruturalmente violenta. O Sérgio Buarque cria uma categoria ideal, um tipo ideal, por oposição ao tipo ideal weberiano. No capítulo 5 do Sérgio Buarque, nós temos o contraponto ao capítulo 5 de Ética Protestante e Espírito do Capitalismo. Ética Protestante e Espírito do Capitalismo fala de ascese e espírito do capitalismo. Ascese, mortificação da minha vontade. O pioneiro que vai para a América, ele mortifica a vontade porque ele é uma máquina de agradar a Deus. Então ele interpreta a lei de Deus. Ele não tem vontade própria, porque ele está buscando eleição. Então ele é capaz de interpretar leis. Ascetismo é matar a vontade. O homem cordial, ele só tem vontade, ele seduz. A cordialidade é isso. Por isso ele trata os outros no diminutivo, para criar intimidade. De pronto, né? As pessoas aqui no Brasil, por isso esse livro é essencial para todo estudante de direito, porque você consegue compreender quão difícil é para quem entra num curso de direito conseguir chamar as pessoas de uma forma mais tratam pelo respeitosa, né? É muito como difícil. Se tivessem dormido juntos. Né? Tipo, acabei de conhecer o professor, chego ali no café, então, Rô, o que você acha? Exato. Né? Por que a gente age dessa maneira? Tem a ver com tudo isso, né? É muito interessante. Nós estamos finalizando, né, essa nossa primeira entrevista. Vou passar o microfone para a Daniele fazer as considerações finais dela, o professor também, já agradecendo a audiência de vocês, agradecendo a presença dos nossos alunos que vieram nos prestigiar aqui, né? Mas vou primeiro, depois eu me despeço ao final.
Bom, professor, mais uma vez eu agradeço, em nome de todos, em nome do nosso grupo de estudos. Foi muito importante a sua presença aqui hoje para abranger, né, o nosso conhecimento, auxiliar também, né, as pessoas que vão assistir o canal para que a gente possa popularizar, né, esse conhecimento. E foi uma honra, um privilégio. Muito obrigada mesmo, professor. Sou eu que agradeço, Daniele. Eu sou muito prolixo e quem é muito prolixo não é necessariamente muito claro nem muito ordenado, mas de qualquer forma eu espero ter contribuído com o grupo de estudos de vocês. Acho essa uma iniciativa louvável, num sábado pela manhã, observar tanta gente reunida, discutindo temas importantes, com disposição e vigor, é muito bacana, faz a vida valer a pena. Nossa, muito obrigada, professor, obrigada mesmo. Eu fiquei extremamente feliz, né, quando o professor aceitou o meu convite. Eu estava nervosa, ansiosa, eu mandei um áudio de 3 minutos e meio, nem civilizado a gente mandar um áudio de 3 minutos e meio para alguém que a gente mal conhece. E eu estava tão nervosa que eu falei um monte de né. Depois eu contei o meu áudio, acho que tinha uns 20 nés, de tão nervosa que eu estava. Mas eu fiquei tão feliz, né? Né? Eu fiquei muito feliz porque eu acredito que a gente só consegue falar bem sobre um tema quando a gente conhece esse tema profundamente. A gente só consegue exteriorizar para as outras pessoas um conhecimento quando ele está realmente dentro, de uma forma muito concreta dentro da gente. Então, é muito importante para esse projeto que as pessoas que estejam aqui, as pessoas com as quais a gente consiga conversar, sejam pessoas que tenham esse conhecimento, como todo esse conhecimento que o senhor trouxe. O senhor, né? Você, a gente combinou de chamar de você. Que vejam quantos, para os alunos de direito, quantas indicações de leituras, né, que tu trouxeste, extremamente importante. Então, recomendo que vocês procurem essas obras, procurem essas leituras que o professor indicou, porque com certeza enriquecerá muito o estudo de vocês. E como parte do nosso grupo de estudos, nós oferecemos a possibilidade de publicação de artigos àqueles alunos que se interessarem pelo tema, que assistirem a essa entrevista e queiram escrever um artigo sobre democracia. Vejam quanto material pode buscar, quanto material pode ler para enriquecer esse artigo. Escrevam um artigo e nos encaminhem para o nosso e-mail, gedemocratismo@gmail.com. Que nós vamos procurar aí sites e revistas parceiras para nós fazermos a publicação do seu artigo. É muito importante, nós somos um grupo de estudos, então nós queremos que as pessoas estudem e queremos também produção acadêmica, queremos que as pessoas escrevam sobre isso. Na faculdade, muito pouco se fala sobre escrever, né? E cada dia mais as provas são só provas assertivas, porque precisa ser próximo da prova da OAB, então você tem que aprender a desvendar qual que é o certo, qual que é o errado, e muito pouco se pensa, como o professor muito bem colocou aqui. Então, a gente está tentando ir na contramão disso tudo e repensar a lógica e a importância do direito. Então, conto com todos vocês. Mais uma vez, obrigada, professor. Foi uma experiência maravilhosa. Estou muito feliz que esse nosso primeiro programa tenha sido com você. Muito obrigada. Eu agradeço novamente. Obrigada, gente. E até o nosso próximo programa. Se inscrevam no nosso canal, deem um like nesse vídeo e compartilhem com os seus amigos para divulgar essa informação tão importante. Muito obrigada a todos.